Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Mari e hoje estamos com a Ana apresentando aqui o Acontece Conosco, né, Ana? Oi galera, hoje eu tô aqui de substituta, né? E fico muito feliz, né, de estar aqui. Temos dois convidados incríveis, né? Porque falar um pouquinho do congresso, né? A gente vai poder bater um papo sobre isso, que aconteceu na semana passada, né, Mari? Sim, e também falar um pouquinho do Nera, né? Estamos com eles, Malu, Maria Lúcia e Jean. Tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Acontece. E pensando, né, a gente falou um pouquinho do congresso que está aí fresco na cabeça dos alunos. Exatamente. Né? Como que foi essa organização? Teve apresentação também de artigo, né? Tem muita coisa acontecendo nessa semana. Muita coisa boa, né? Muita coisa bacana. Olá, Ana. Olá, Marina. Olá, ouvintes. Foi uma semana bem intensa, o Congresso Acadêmico FIANFAAN, Inteligência Artificial, Realidades e Projeções, primeira edição de um congresso que acho que vai se tornar uma tradição da instituição. A gente teve várias atividades, né, não só aqui no Campus Liberdade, mas nos outros campos da instituição. Também tivemos atividades remotas. Né? Um congresso, normalmente, ele se constitui, no coração de um congresso, a gente tem a etapa científica, né, onde se apresentam trabalhos de pesquisa, pesquisas em andamento, pesquisas já concluídas, né, os resultados das pesquisas, mas o nosso evento teve aí agregou, né, público externo, público interno, trazendo atividades culturais, teve exibição de filmes, teve muito debate, muita palestra, muito workshop, e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essas atividades. E eu soube que vocês apresentaram em conjunto, né, uma palestra, né, sobre Sim, a gente apresentou um paper, né, um trabalho de pesquisa em construção, eu e a professora Maria Lúcia. Uma atividade de pesquisa que tem conexão com o NERA, né, com as temáticas do NERA. Foi um convite da Malu, acho que a Malu pode começar contando pra gente da onde surgiu a ideia e como eu também fui abraçando e pensando essa pesquisa. Isso. Durante o congresso, né, nós tivemos duas grandes áreas científicas. Uma área foi da Escola de Negócio, outra área foi da Escola de Direito. E a gente optou por trabalhar com o grupo da Sociedade da Informação, que é da Escola do Mestrado de Direito. Né? Até porque a gente já havia recebendo alguns convites para participar do Observatório das Redes Sociais, que é uma das linhas de pesquisa do curso de Mestrado de Direito. E aí a gente começou a pensar, quando a gente viu o tema do congresso, né, de que forma que o congresso ia se organizar, eu comecei a pensar em algumas questões que o NERA pudesse trazer, então, para apresentar durante o congresso. E aí convidei o professor Jean, o professor Heloísa, os coordenadores do NERA, né, os coordenadores atuais, e a gente começou a pensar que temática que a gente traria para essa questão. Sabíamos que a gente ia trabalhar com o conceito de racismo algoritmo, né? De como que o algoritmo pode ali ser definido ou desenvolvido com características que não atrelem toda a diversidade possível, trabalhando sempre com um estereótipo muito fechado, né? E não com uma possibilidade de diversidade. E aí a gente optou, então, por trabalhar, né, eu e Jean debatendo, somos dois profissionais da área de comunicação, optamos, então, para fazer um recorte dentro da imprensa, o que a imprensa vinha falando sobre essas questões, e encontramos, então, um projeto da Prefeitura de São Paulo, que é um projeto de reconhecimento facial, que vai ser utilizado, até nesse momento está num pregão aberto. Né? Essa semana o governo municipal informou que o pregão está aberto para compra de câmeras e tudo. E aí a gente foi estudar essa temática, o que estava acontecendo no Brasil. E a gente viu que o mundo já havia rejeitado essa possibilidade. E por que o governo municipal, em 2023, estava propondo essa atividade?
E aí a gente descobriu nesse meio de caminho que havia, desde 2021, um projeto do governo federal que propunha que os municípios e os estados atuassem nessa questão junto com as polícias militares. Então, que tratasse da questão do reconhecimento facial. E aí a gente optou por trabalhar aqui dentro da cidade de São Paulo, até pelo número de veículos de comunicação que atuam aqui dentro, e aí a gente foi para esse caminho. E aí o professor Jean pode contar um pouquinho aí, Sim. fazer esse padedê entre eu e o professor Jean, né? Acho que é fundamental dizer que nós somos pesquisadores em jornalismo, né? Sim. Então, a gente defende esse campo como um campo de pesquisa. Então, a gente foi olhar as notícias, o que o noticiário tem trazido sobre esse tema, como tem debatido esse tema, porque a gente entende que a imprensa pode ser uma forma de conhecer a realidade, conhecer o mundo, né? Ele informa os diferentes ouvintes, leitores, né, telespectadores, sobre os fatos do mundo. Então, a gente fez um recorte, né, buscamos aí pelo projeto Smart Sampa no indexador do Google, que é o Google Notícias. A gente encontrou um número interessante de notícias que falavam desse projeto e percebemos que o noticiário não se furtava em classificar essa proposta como problemática. Por quê? Nesse sistema de vigilância pública, se trata um pouco disso, né, de cruzar esse sistema de vigilância, de câmera, de monitoramento com os bancos de imagens, os perfis de criminosos, percebia-se que, nesse cruzamento, tende-se a penalizar quem sempre foi penalizado, né? Então, pessoas negras são identificadas como criminosos pelos sistemas de segurança, e geralmente de forma falha. Não são pessoas que cometeram crimes. São pessoas que são colocadas como suspeitas e passam ali a encarar um processo, uma averiguação policial. Então, o noticiário discutia isso, não se furtou a trazer essa questão. Muito do noticiário também nomeou esse projeto como um projeto racista, né? Mas a gente percebeu algumas diferenças, porque a gente dividiu um pouco esse noticiário em subgrupos. O noticiário que vem da grande imprensa, dos veículos tradicionais. Sim. O noticiário que vem dos veículos nativos digitais, aqueles que nasceram no universo digital. E o noticiário que vem de também veículos que nasceram no digital, mas nasceram com uma linha editorial, com uma identidade bem marcada, que são veículos jornalísticos antirracistas, né, que tem uma temática sobre negritude muitas vezes. Então, esse último grupo é aquele que mais identifica, não tem medo de escrever, de declarar que esse projeto é problemático porque ele é racista. Só para entender um pouco como que funciona esse algoritmo, né? Ele é baseado nas imagens de identificação que a polícia faz. Como que funciona para o algoritmo entender que aquela pessoa é um possível, né, ou alguém procurado, esse tipo de algo coisa? do tipo. Como que ele capta essa informação? Os softwares são diversos, né, que existem no mundo inteiro, vários softwares nessa situação. Aqui no estado de São Paulo, tem ambientes que a gente vai encontrar as câmeras funcionando. No estado que eu nasci, no Espírito Santo, tem câmeras nas ruas também funcionando. O problema são os modelos de software e como que eles foram desenvolvidos. Porque quem desenvolve um projeto, quem desenvolve um creme para cabelo, se a pessoa nasceu com cabelo lisinho, né, lourinha, ela não vai pensar que o creme dela vai servir para alguém que tem cabelo cacheado. Ela nem vai pensar nisso, ela vai desenvolver um creme para o cabelo dela. Sim. Ok? Então, a mesma coisa vai acontecer com os projetos, alguns projetos que vão ser desenvolvidos por engenheiros de software que vão pensar na cor da pele dele. Então, na hora que encontrar uma outra matriz, uma outra diversidade, né, de rosto, de tudo, né, esses reconhecimentos vão ser falhos, vão possibilitar uma falha. Ok? Mas nós temos uma história anterior a esse software, porque anterior a isso, na história do Brasil, as delegacias sempre tiveram foto de pessoas que eles acham que são suspeitas. Só que dos últimos anos, a partir das redes sociais, esses álbuns foram compostos de imagens de pessoas tiradas das redes sociais. Então, eles podem ir lá e falar assim, mulher negra de 50 anos, mulher negra de 60 anos. Tudo que vier de imagem de mulher negra, eles vão inserir lá. E aí todo mundo vai estar passando na rua, aí, de repente, alguém te para.
Ok? Então, mulher branca, baixinha, tal e tal e tal. Vão lá, vão descarregar várias imagens. Só que essa história do Brasil, do racismo estrutural no Brasil, né, nos leva a pensar nesses álbuns de fotografia. E quando chega Facebook, quando chega as redes sociais, várias pessoas já foram presas no Rio de Janeiro, porque lá já está funcionando essa política, né, de segurança. Então, as pessoas foram encontradas várias vezes, tanto que a gente tem uns 4 casos emblemáticos, né, de um músico que era de uma orquestra sinfônica do Rio de Janeiro, ele estava saindo do ensaio, foi preso. Aí a família conseguiu, advogados conseguiram, no outro, passando por, foi preso. Quer dizer, como é que vai acontecer isso se eles não tiram essas imagens? Ok? O Sim. problemático é que eles não vão lá e, por exemplo, teve um outro caso de um rapaz que ficou 6 meses, né? E a família toda falando que não era ele, que ele não estava ali naquele momento e tudo mais, né? Mas as pessoas, a juíza falou bem assim, mas ninguém vai tirar a sua foto de lá, tem um registro desse no G1. Ninguém vai tirar a foto dele, desse álbum? Ninguém vai tirar a foto dele? Ah, não tem como a gente tirar, porque o algoritmo volta com ela. Aí, por isso que em vários países, como na cidade de Nova York, em Los Angeles, não tem como. Porque aí sempre vai voltar para aquelas pessoas. E o algoritmo para a parte inicial. Aprende a leitura do que tem que ser feito, aí cada dia ele vai fazendo essa leitura diária, no caso. Ele entende esses perfis como perfis criminosos, né? E tende a repetir esse formato. Tem acho que um exemplo... Malu citou vários que a gente encontrou nessa pesquisa, mas um que repercutiu bastante, ficou bem conhecido, que é importante a gente citar aqui, que é o caso do Chavoso da USP, né, que a imagem dele foi retirada de redes sociais e foi incluída num banco de imagens de suspeitos da polícia do estado de São Paulo, né, da polícia militar. Então, é um modo como essas imagens têm sido apropriadas, usadas, e certos perfis são sempre classificados como criminosos. Né? Então, já há uma atenção do judiciário também, do Estado em relação a isso. O Tribunal de Contas do Estado também tem, o TCE tem entrado com pedidos, entrado com questionamentos em relação, mas o que já se sabe, os especialistas têm alertado nesse sentido, é que esse projeto ele tende a definir como suspeitos, tende a prejudicar aqueles que sempre foram suspeitos. Né? Principalmente as minorias tendem a ser mais perseguidas nesse cenário. E a grande maioria é a minoria negra, né? Exatamente. Que aí vem a parte do racismo. E que foi isso que vocês abordaram na palestra de vocês. Isso, na apresentação do paper no Congresso. Isso é muito legal, vocês trazerem essa visão de vocês. Porque eu mesmo não tinha pensado nesse sentido, sabe? Do racismo através de um algoritmo, sabe? E eu acho isso incrível. Mas já tem vários teóricos que vêm estudando até pelos alcances das redes sociais. Porque vários teóricos dizem o seguinte, algumas pessoas que têm a pele mais clara ou mais escura, o próprio Facebook, o algoritmo desenvolvido pela Meta, né, ele não reconhece e ele não acessa. Então, tiveram alguns estudos e estudiosos que se colocaram assim. Uma moça com o nome de Salô, né, uma influencer que era negra, ela começou a postar durante 6 meses e começou a estudar na Universidade do Rio de Janeiro e postar a imagem. Quando ela postava a imagem dela, tinha pouquíssimo alcance. Se ela postasse a imagem da Gisele Bündchen, ela conversando, simulava, né, uma conversa, um post onde tinha imagem de pessoas brancas, o alcance dela era enorme. Sim. Então, ela tinha uma quantidade de pessoas que acompanhavam ela, mas na hora que ela postava alguma coisa, os alcances não chegavam nas pessoas, porque o algoritmo não saía da bolha dela. Sim. Ok? E nas redes sociais é até complexo a gente entender, porque muitas vezes a gente não tem uma justificativa do porquê que é feito... Por que o algoritmo está agindo dessa forma? Sim. E a gente se pergunta muito se é uma coisa se já saiu de controle, se as pessoas que desenvolvem isso já não têm mais controle sobre isso, ou se é uma coisa que eu acho... Às vezes eu penso tendo um pouquinho de força de vontade. Teve até uma situação também que eu me lembro do Twitter, que eles
postavam, né, uma pessoa preta e uma pessoa branca, foto junta, e o Twitter só focava na foto da pessoa branca. Para você ver a foto da pessoa preta, tinha que abrir o arquivo e ali iria aparecer as duas imagens. Isso. Né? Aquele debate lá com o Vini Júnior essa semana está dizendo justamente isso, porque o cara do VAR, ele editou a imagem. Sim. A imagem que desceu para o juiz ver da partida, ele foi editada. Ele botou só o momento que o Vini Júnior empurra o rapaz. Ele não botou na hora que o cara deu o mata-leão nele. Então, isso fez com que invalidasse o cartão vermelho. Então, todos os árbitros todos, né, se posicionaram com relação a esse cara que fez a edição. Acho que é importante mencionar, a partir do que a Ana trouxe aqui, né, que a nossa pesquisa está olhando para a dimensão da segurança pública, né? Está pensando no impacto direto nos direitos de ir e vir, na liberdade das pessoas, mas tem outros usos do cotidiano, né, do uso do cotidiano da internet, que mostram muito bem como tem funcionado essa questão do algoritmo racista, ou dos algoritmos racistas. Acho que um grande ponto de atenção que a sociedade precisa ter, a sociedade brasileira em específico, é em relação à transparência, em relação a como funcionam esses mecanismos de busca, mecanismos de algoritmo. Isso a gente não tem por parte das Big Techs. E esse é o grande debate que a gente viu nas últimas semanas, e o modo também muito agressivo, muito autoritário com que essas empresas têm se posicionado no país, para que o modo como ela já tem atuado continue sendo assim, né? Sem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de prestação de contas. Eu acho que a gente precisa entender que essas empresas, além de empresas de tecnologia, são empresas de hoje de mídia e influenciam no modo como a gente vê o mundo. Isso influencia as pessoas, né? Totalmente. Até mesmo aquele preconceito velado, o racismo velado, né? Perfeito. E vocês discutem isso também bastante no NERA, né? Sim. O núcleo foi constituído a partir de uma lei que falava da necessidade da gente revisitar a cultura, né? A cultura brasileira, especificamente a cultura negra e a cultura indígena. Então, a Lei 10.639, que é de 2003, ela traz justamente esse viés, né? Que a gente deve entender, então, da nossa história, para que o nosso processo de identidade crie um volume, né? Crie uma riqueza, crie uma positividade, principalmente, né? Da gente se entender enquanto pessoas negras daquela etnia, né? Ou indígenas de tal etnia, e que isso seja visto positivamente por essas pessoas, mas também por toda uma sociedade. Porque não adianta as mulheres indígenas, os homens negros ou as mulheres negras quererem reafirmar sua identidade somente para dentro de casa. Porque quando ele vai para a rua, quando ele vai para o trabalho, ele tem que lidar com a sociedade. E é esse o grande embate, porque até então, como disse Jean, né, toda uma história do Brasil foi constituída onde alguns grupos tinham, né, acesso e poder e outros grupos não tinham. Então, com isso foi muito fácil, e por isso que essas empresas hoje rejeitam qualquer possibilidade, assim como um grupo enorme da sociedade brasileira. Rejeita, né, muito claramente que não quer essas questões. Né? Eu lembro quando, no início dessa década, as pessoas começaram a usar muito avião, as pessoas negras eram rejeitadas, as pessoas indígenas eram rejeitadas, as pessoas nordestinas, que são lidas aqui pelo Sul como pessoas pardas, né, eram rejeitadas. Né? Então, alguns acessos, as pessoas acham que elas têm que fazer a manutenção, igual essas empresas, essas Big Tech têm se posicionado. Não, nós chegamos aqui assim e daqui a gente não sai, e só sai se for do jeito da gente. Então, por isso que o Google se sentiu muito em casa de ir lá e postar nas redes dele, que ele estava se posicionando contrário à PL, que o Twitter se posicionou, cada uma foi se posicionando, o Telegram achando que ele podia fazer o que ele bem entendesse. E aí o governo falou, não, né? Aqui quem manda é a sociedade brasileira, não são vocês, né? Não são vocês que chegam aqui. Mas é necessário que a gente estude isso, identifique isso e leve essa temática para a sala de aula, assim como a temática das questões da identidade de gênero. Né? Então, são temáticas, assim como a questão do meio ambiente. E aí o MEC, em 2008, definiu
algumas temáticas necessárias de serem abordadas em todos os níveis de estudo no Brasil, tanto no nível fundamental, no nível médio, no nível superior, que a gente tinha que trabalhar esses temas transversais dentro das disciplinas de todos os cursos. Então, a questão dos direitos humanos tem que sobrepor a essas outras questões. E aí, dentro dos direitos humanos, dentro do guarda-chuva direitos humanos, tem a questão étnico-racial, a questão da orientação sexual e a questão temática do meio ambiente. Então, com isso, em 2016, a gente criou aqui na instituição o NERA. Então, o NERA está fazendo 7 anos, dia 18 fez 7 anos. Parabéns. Hoje a Dumela está fazendo 5 anos, a revista sim. Dumela. Está fazendo 5 anos que a gente criou a revista, um ano depois, e colocamos e festejamos, né, a impressão do primeiro número no dia 24 de maio, né, De 2018. Isso. Foi. E aí, hoje a gente está fazendo 5 anos, né, de revista Dumela, e estamos com uma revista aí novinha, né, Jean? Saímos essa semana. Vai sair quando? Ah, Que dia? estamos Não, já ansiosos. divulgamos Já? para os autores, assim, internamente, os autores, o professor Tiago, o professor Sancler, né, vários autores, a professora Vanessa, a Sabrina, o professor Manuel das Artes, né, o professor Jean, o William, que tem orientandos que escreveram sobre os TCCs lá na revista, todos eles já receberam em PDF a direção da escola, né? Todo mundo já recebeu. E agora a gente está preparando para a impressão, para poder todo mundo receber aí no final do semestre. Ai, que A revista legal. número 6, já estamos no 6º número. Quando iniciou a Dumela, quem auxiliou na criação foi a Carla, não foi? Isso, a professora Carla foi editora, junto com a professora Edilaine, comigo, até no ano passado. Agora sou eu, professor Jean, professor Vinícius e o William. Estamos aí na editoração da revista, e o nosso aluno de artes visuais, que foi o diretor de artes. Ai, que legal. Isso. legal. Isso é muito legal, porque vocês dão espaço para os alunos para participar tanto da Dumela como para o NERA, né? Sim. O NERA, nesses 7 anos de atividade, desde que a gente criou a revista, nós tivemos mais de 160 alunos e egressos. Agora mesmo, nesse número, nós tivemos 2 matérias de egresso. Uma entrevista feita pela Carolina, do jornalismo, e um perfil da Gal Costa, feita pelo Bruno, que é um jornalista da Folha de São Paulo e que foi nosso aluno aqui. Aí o Bruno sempre fica, professora, precisando de algum artigo aí, ele é crítico de arte, de teatro. Nossa, né? então tem bastante conteúdo, né? Tem. Aí ele fez de Gal Costa, né? Gal tinha acabado de falecer, e aí a gente desenhou, a matéria ficou bem bonita, editoramos, né? Ficou bem incrível. Acho que é importante dizer, né, que o NERA é esse espaço de pesquisa. A gente falou aqui de um produto de pesquisa Sim. que foi esse artigo para o Congresso Acadêmico. É um espaço de produção jornalística, informativa, tem a criação do site da Dumela, tem a revista, e os alunos estão envolvidos em vários momentos, né? A gente tem encontros abertos, reuniões, salas de leitura. É um projeto que eu acho que, para além dessa questão, né, de obedecer à legislação, é um projeto que conseguiu realmente se capilarizar pela instituição. Todo mundo elogia, todo mundo conversa com a Malu pelos corredores. Eu vejo isso muito acontecendo em relação ao trabalho do NERA e da Dumela. Isso. E também em função muito dos professores de comunicação, né? Desde o início, assim, nós éramos um grupo bem grande de professores. Sim. E desde o início todo mundo topou a fazer o debate, levar para a sala de aula o debate e ampliar o que a gente fazia em conjunto. Então, isso deu muito certo, né? Porque eu lembro, por exemplo, o professor Tiago, ele chegou, a gente já existia, a gente já tinha um trabalho, né? Mas ele não se furtou em chegar junto e se colocar e estar presente. A mesma coisa, Bruno, Isabela, o professor Fernando. Né? O professor Fernando foi em várias rodas de conversa, mediou rodas de conversa, né? Porque eu sempre chamo os colegas para
e irem Sim. chegando, porque também é o papel do NERA nos formar como professores, né? Porque Sim. um dos pontos que a lei fala é a necessidade de formar professores que entendam esse debate, levem para a sala de aula e saibam tratar esse debate em sala de aula se acontecer alguma questão com os alunos. Sim. Então, esse é o objetivo, assim como a questão, né, do nome social, que nós também tivemos aqui, nos primeiros momentos, algumas dificuldades. Nós chamamos a instituição veio para junto do NUGE, e junto com o NUGE construímos, então, uma proposta para facilitar o nosso aluno de solicitar o nome social nos documentos daqui da instituição. Então, isso é extremamente importante que a gente conheça isso, e todos nós. Isso foi muito importante para o NERA chegar nesse ponto, né? Porque na comunicação a gente, né, foi recebido e todo mundo contribuindo e construindo junto. Então, isso nos ajudou muito a chegar nesse momento que a gente está. E cada grupo de professores que chega, a gente vai dando o braço, dando a mão, e não larga a mão, não. A gente abraçando segura a todo mão. mundo. Vai A gente abraçando, segura a né? mão com força, né? E Jean já chegou assim, né? Com possibilidade, se colocando à disposição para isso. Então, isso foi muito bom. Por isso que a gente conseguiu construir a revista com a saída de Carla, com a saída de Edilane, mas conseguimos porque nós temos um grupo de professores, né? Que aí liga para Tiago, escreve. Tem um texto de Tiago sobre o filme Marte 1 na revista, né? Que está super bonito, está super, né, carinhoso com a questão que o Gabriel, o diretor do filme, aborda no filme, né? Qual... Pode falar. E ao longo do tempo, né, de existência do NERA aqui na FIAFAAN, FMU, o que isso mudou na instituição? Né? Como isso mudou as estruturas da instituição e abordar certos debates? A gente sabe que tinha muita dificuldade, inclusive a lei, né, ela nasce a partir de uma dificuldade de se Sim. falar de cultura negra, as instituições de ensino. Era muito precário e ainda Ainda muito precário principalmente essa ensino questão. fundamental, ensino médio, né? A gente vê muito mais esse debate no ensino superior, né? Mas como que mudou a cara da instituição ao longo Eu acho do que tempo? a adoção da Dumela é o grande exemplo que eu tenho para falar como que mudou. Porque cada vez que sai um número da Dumela, primeiro que a gestão abraçou a ideia. Então, isso faz toda uma diferença. O professor Furriela sempre nos possibilitou, né, de chegar no semestre, a cada semestre que a gente entrava, tinha uma revista do Mela e ele fazia questão de entregar. Nas aberturas das convenções, né, com todos os professores, falavam nosso nome, mostrava a revista, mostrava que a revista estava impressa. Então, esse é o exemplo que eu posso dar, mas tem outros exemplos. Por exemplo, o curso de musicoterapia, o curso de psicologia, eles criaram uma LAVB, a psicologia tem uma LAVB, que a Liga Virgínia Bicudo, que é uma mulher que pensou a questão da psiquiatria e da psicologia aqui na cidade de São Paulo, uma enfermeira que foi estudar a mente a partir de Freud e tudo, e se tornou, por ser uma mulher negra, foi estudar justamente o adoecimento que o racismo causava. E aí as meninas compuseram a Liga muito influenciada pela postura do NERA e pelo tipo de trabalho que o NERA vinha desenvolvendo. Então, isso fez com que elas pensassem na possibilidade das ligas. Então, esse é um braço. Dentro da área das licenciaturas, né, os professores e os coordenadores abraçaram direto. Tanto que nós fizemos oficina de grafite, fizemos oficina de capoeira, quando a gente estava presencial, oficina de digital. Então, várias oficinas e a participação nas semanas de curso. Que eu acho que esse também é um grande ganho dentro da instituição, porque tem o curso de enfermagem, chama a gente para estar fazendo uma palestra dentro do curso. O curso de fisioterapia chama, o curso de engenharia chama. Eu fui outro dia para o curso de engenharia para falar de racismo ambiental. E aí eu levei toda uma história da Carolina Maria de Jesus, que já denunciava os ambientes, né, vulneráveis que as pessoas negras moram, em sua maioria, no Brasil.
Então, assim, os cursos sempre chamando a gente para a semana, isso fez com que houvesse essa abertura, né? E esse trabalho dentro da instituição. Curso de Direito, né, que a gente já participou, curso de Letras, História, Ciências Sociais. Então, todos esses cursos, então, acaba que nós conhecemos os colegas, né? E também vamos participando, porque teve uma ação da gestão que pedia para os coordenadores colocarem os núcleos e os temas desenvolvidos pelos núcleos dentro das ações da Semana dos Cursos. Então, isso né, nos ajudou muito a estar e prosperar nesse sentido. Certo. No caso, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Qual a lembrança, assim, que vocês pegam e falam assim, nossa, que lembrança muito boa, dá vontade de chorar, que vocês têm tanto da docência de vocês sendo docente, como no Nera, no Dumela, qual a lembrança? Eu tenho uma história para contar aqui, sim. Eu acho que tem uma coisa que tem muita ligação com essa história que eu vou contar, que é o Nera, ele vira um ponto de referência, né? Então, os outros docentes, os gestores dos cursos, a gestão acadêmica pode sempre entrar em contato, solicitar esse apoio, mas a gente vê que muitas iniciativas nascem de modo independente, sem necessariamente o auxílio do Nera, mas nascem por causa também do Nera, né? Eu vejo muito um estímulo no aluno a partir de vários eventos que se reflete, por exemplo, em interesse de pesquisa, interesse para um TCC, interesse para fazer uma pauta, uma matéria, no caso dos estudantes de jornalismo. E aí eu estou lembrando especificamente de um TCC que foi defendido no ano passado, aqui na instituição, então em 2022.2, da aluna Laura Luz dos Santos, que essa história está contada na Numela, nessa nova edição da revista. Ela foi me orientando, e o trabalho da Laura é basicamente ouvir histórias de pessoas LGBTs que se identificam com a religião candomblé, né, que estão vinculadas a essa religião. Histórias de acolhimento, que é assim que ela tratou, no geral, mas também como a religião lida com a sexualidade, com a identidade de gênero. Né, com uma perspectiva de que, sim, o candomblé é mais aberto, mas isso não significa que é uma coisa genérica, né, que todo terreiro, todas as pessoas vão acolher da mesma forma o diferente. Né? Então, ela conta essas histórias numa grande reportagem digital que ela produziu no ano passado, e acho que o momento de coroamento dessa história toda, que acho que foi o mais emocionante, foi na defesa do TCC, que um dos avaliadores foi o pai Rodney, que é um pai de santo, que esteve aqui na nossa instituição para avaliar o trabalho dela. E ele fez menção muito clara ao fato de que ele estava ali não só como professor doutor, porque ele tem esse título, mas era a primeira vez que ele era convidado para uma instituição de ensino como pai de santo. Era isso que o credenciava estar ali avaliando aquele trabalho. Então, foi um trabalho muito bonito, teve um resultado super positivo, e a gente tem uma notícia também para dar, que é o fato do trabalho da Laura ser um dos finalistas agora da ExpoCon Sudeste, que é um prêmio da Intercom. Então, ela está concorrendo nas próximas semanas, estamos aí na torcida por ela e por esse trabalho. E essa história está contada na Numela. Vai dar tudo certo, viu? O coração fica quentinho com orgulho, né? Exatamente. Isso. Eu tenho várias histórias, né? Várias histórias bonitas e tudo, mas assim, eu acho que foi a Maria Carolina, que era aluna lá do Morumbi, no dia que ela fez uma entrevista de emprego, e ela colocou, né, que ela fazia parte do Nera, e ela estava com um bottom, não esse, mas um outro que a gente tem do Nera, e aí a pessoa perguntou, e ela falou que ela fazia parte de um núcleo, então, que estudava isso, e que ela estava ali defendendo, junto com os professores, um TCC que ia também fazer essa abordagem. E aí ela foi imediatamente aceita, a moça do RH levantou, falou, só um momentinho, e aí voltaram e fecharam. Você vai ficar, porque você apresentou essa peculiaridade que era o que a gente procurava em alguém da comunicação, porque a gente está criando um comitê de diversidade. E aí ela chegou aqui na sala de aula, assim,
veio aqui onde a gente trabalhava, aqui na Vergueiro, porque no a Ana escola Rosa. a escola dela era lá no Morumbi, e veio aqui na Vergueiro para contar para mim, a professora Cláudia, que havia acontecido isso e que ela tinha ganho emprego em função dela participar de um núcleo de estudos. Então, a empregabilidade, né, e o próprio Yuri, né, Yuri que trabalhou com a gente, que fez a revista do Mela, desde a número 1, ele chegou numa grande agência no ano passado em função do todo o trabalho, quando ele mostrou o portfólio e o que ele vinha fazendo, e aí ele é hoje responsável por um processo de criação também para a diversidade dentro dessa agência. Certo. Professora, eu tenho 2 perguntas, né? A primeira pergunta é como faz para participar do núcleo? O Gabriel perguntou. Tá. Bom, as nossas atividades, né, vêm acontecendo. Nós fizemos 5 atividades agora em março. Agora, em abril e maio, nós fechamos a revista e desenvolvemos nosso artigo. Mas, a partir da semana que vem, a gente volta com Terça com Nera, né, onde a gente vem recebendo inscrições. Tem um link nosso que nós temos inscrição, mas pode me inscrever pelo meu e-mail, maria.l.silva, ou então Jean Gonçalves, e a gente insere ele dentro de um grupo de alunos que a gente tem, que sempre que sai a programação, a gente vai enviando. Então, a gente vai informando e vai atualizando também pelo site da Dumela, né, que a gente está nessa semana fechando, botando a revista lá essa semana, e as redes sociais vão noticiar a chegada da revista nova. Então, pode acompanhar pelo Instagram da Dumela, né? Ou então o Nera, que está dentro de um grupo no Facebook, que nós não temos uma página, nós temos um grupo, e também pelos nossos e-mails. E aí a gente recebe as informações e a gente passa a programação das atividades para os nossos alunos. Essa pergunta do Gabriel valeu para todo mundo, né? E também o Gabriel também perguntou se vocês dois mudaria alguma coisa no núcleo. É a pergunta aquela que causa tem que pensar um pouquinho. Acho que sempre tem possibilidade de crescer, de melhorar, de ampliar. Acho que o núcleo depende das pessoas que estão nele, das ideias que os próprios alunos trazem, né? Então, acho que hoje talvez a gente pode fortalecer um pouco mais o site, né, em termos de tornar ele mais dinâmico, mas eu acho que o importante mesmo é as ideias que os alunos trazem, né? Às vezes a gente já está um pouco viciado no modo de trabalhar, não está na rotina. Então, se os alunos vêm querendo trazer um projeto, uma ideia, é isso que a gente pode sempre acolher e ampliar e mudar. Isso. Eu acho que, como a gente tem os TCCs, né, que Jean falou agora há pouco, é importante demais, a gente acaba atualizando toda a nossa dinâmica em função do TCC, em função das palestras que a gente vai dar. Então, por exemplo, quando eu fui lá para a engenharia e para a biologia para discutir a questão ambiental, que eu levei o conceito de racismo ambiental, não era um conceito que eu tinha um desenvolvimento com ele. Eu fui ler, fui estudar para produzir um material para pensar sobre a temática e apresentar. Agora, meus alunos estão trabalhando, um grupo de alunos estão entregando TCC daqui a uns dias sobre a questão do racismo no futebol. Então, eu estou muito atualizada de tudo em função da produção deles. Então, a gente acaba não deixando de estudar porque tem todo um conhecimento. Tem um aluno que está fazendo uma pesquisa de cultura, o ballroom, que era uma manifestação cultural, né, americana que chega ao Brasil nos anos 60, que eu também aprendi muito. Mas eu acho que o que se pensa, né, em termos de núcleo, né, é uma ação mais potente onde os alunos pudessem desenvolver algumas pesquisas junto, né? A gente ainda não chegou nesse ponto, porque quando a gente vai para as instituições públicas federais, né, e próprios institutos federais, né, eles têm os professores que podem desenvolver e podem trazer os alunos para as suas áreas. Eu acho que é um pouco isso que eu ainda não consegui desenvolver, assim, ter um grupo de alunos que estivesse escrevendo. Mas eu também fico muito satisfeita, porque dentro dos TCCs chegam para mim as temáticas, né, muito importantes, que me fazem revisitar o tempo todinho a minha própria formação.
Então, por isso que eu nem brigo por um espaço, por uma questão assim, porque eu sinto que eu tenho essa possibilidade. Às vezes não foi orientado por mim, mas eu vou para a banca. Então, eu acabo conhecendo o trabalho do aluno, divulgando o trabalho do aluno, entendendo essa dinâmica e olhando como que meu colega está desenvolvendo, o que ele está trazendo de bibliografia para o aluno. Então, isso me ajuda muito e me abastece nessas necessidades que, quando eu olho para um colega do ensino público, né, que tem as salas, que tem, né, a organização que os alunos fazem dentro da sua pesquisa, todo um projeto, mas eu me sinto muito bem quando eu consigo fazer isso e quando eu entrego uma Dumela, que aí eu acho que eu estou realizada, Tá né? Realizada. arrasando. Professora, mais uma pergunta. Na verdade, é para vocês dois. Que pergunta qual a avaliação dele sobre a postura do governo anterior em relação às falas racistas e preconceituosas. Ih, meteu uma pesada, hein? Eu acho que a gente aprendeu. Eu acho que esse governo que passou, foi um governo muito difícil. Muito difícil. Para nós da educação, foi um governo muito, muito difícil. Né? O tempo inteiro, a gente não se sentia seguro enquanto professores. Né? Independente se eu estou no sistema privado, no sistema público, a gente sentia, né, uma dificuldade, né, no nosso cotidiano de saber lidar com isso. Com a questão racial, a mesma coisa. Com a questão dos direitos humanos, a mesma coisa. Nos deixou muito inseguros diante da vida, diante da perspectiva e como tratar isso. E fomos atravessados por uma pandemia. E aí a coisa foi ladeira abaixo. Né? Literalmente. Literalmente. A gente não teve condições nenhuma. Assim. Nós ficamos todos muito tensionados, com muita tensão em todas as áreas, né, sociais, de governo. Então, mas eu acho que a gente vem recuperando o fôlego, né, da pandemia, que já foi uma coisa que nos causou um pânico, né, com aspas aí, e do processo mesmo de gestão de governo, de Ministério da Educação e tudo mais, verbas para a educação, possibilidades de fazer uma dobradinha de um sanduíche, de fazer um pós-doc. Tudo isso nos deu tirou as expectativas. Né? Vários colegas defenderam tese no processo. Jean mesmo defendeu tese no final de uma pandemia. Escreveu e pesquisou durante uma pandemia. Não foi fácil, porque não sabia se ia ter bolsa, se não ia ter bolsa, se o professor ia poder voltar para a sala de aula. Nós tivemos um momento que vários colegas estavam acreditando que não fossem voltar para a sala de aula. Um momento de muita incerteza. De muita incerteza. Então, eu acho que foi isso. Acho que agora a gente está começando a respirar, botar, né? Nós estamos assim, saindo. A água tava aqui, sabe? Aí tá chegando na cintura. Acho que é importante dizer que a gente estava sobre uma gestão pública que negava essas temáticas, né? Sim. Não entendias como relevante, como importante, entendias como um mero auê, um mero mimimi, um assunto menor, menos importante. Então, falar de direitos humanos de uma forma geral não era interessante, não era importante. Falar de temáticas étnico-raciais, falar de temáticas LGBTs, falar de gênero, eram assuntos totalmente proibidos, né? Geravam pânico, quase que uma coceira em alguns, né? A gente vê uma mudança significativa, ainda não é mais uma retomada de onde nós estávamos, de onde paramos, do que realmente avanços. A gente voltou a ter um Ministério da Igualdade Racial, que é bem significativo, que tem se mostrado atuante, né? Esse episódio específico do Vini Júnior já mostrou uma ação, uma atitude do Ministério da Igualdade Racial, comandado pela ministra Aniele Franco. A gente teve outras questões que ali foram sendo, no governo anterior, omitidas e agora estão sendo resgatadas. Sim. Então, eu acho que o que a gente ganha nesse momento é o jeito de voltar a poder debater seriamente esses temas. Temas que o Brasil, por regra, na sua história sempre negou. Não foram só esses últimos 4 anos, mas assim, foram temas que historicamente foram negados. Então, a gente volta a poder falar seriamente de assuntos que são importantes para as políticas públicas brasileiras. E agora também tem eu não sei se é ministra, de
indígena. Dos povos indígenas, Isso, isso. que eu acho muito necessário. Sim, Já deveria ter existido há Muito muitos tempo. anos atrás. isso. Mas eu achei incrível de ter posto esse ministério. Isso. É. E É criar quase um Ministério de Direitos Humanos, né? E não uma secretaria especial, porque antes mesmo nos governos do ex-presidente do presidente Lula, né, era uma secretaria especial. Sim. E agora a gente tem o Silvio de Almeida, agora a gente tem a Aniele Franco, a gente tem a Sônia Guajajara, né? Então a gente tem esse grupo, né? E mesmo o Flávio Dino, que está na justiça, que entende, né, por toda a trajetória dele, né, de trabalho, ele entende desses processos todos. Então, isso dá um pouco mais de... Ai, dá para respirar. É, aquele alívio. Dá para respirar. A gente vê mais que é um assunto que está sendo debatido mais transversalmente, né? Você tem um ministério específico, mas tá ocorrendo essa transversalidade em todos os ministérios, que já era para ter acontecido há muito tempo, assim como meio ambiente Sim, também, né? verdade, É, concordo. São temas que precisam estar em todas as áreas, né, Sim. do governo, em necessário, todas as né? áreas da atividade. E por sinal, tem uma pergunta que é mais ou menos isso que você está falando. Que é o que a sociedade precisa mudar em relação de questões éticas e raciais? Olha, Primeiro, aceitar o racismo. exatamente. Que existe o racismo na sociedade brasileira, né? Sim. E que o racismo está muito mais estruturado do que a gente imaginava, ok? Sim. Nós negros, principalmente eu que sou uma mulher negra de pele escura, eu nunca tive dúvida de que ele existia, desde que eu nasci, né? Mas muitas pessoas negras de pele clara não acreditam. Então, é uma questão da sociedade brasileira entender isso. Deixar a Jean falar, porque eu... Não, eu concordo plenamente. Acho que o primeiro passo é não negar a existência do racismo, né? A gente sempre cita uma história de uma pesquisa, que já tem um tempinho já, que era uma pesquisa que mostrava que todo mundo, ou a maioria das pessoas, né, enxerga na sociedade brasileira o racismo, mas ninguém se assume racista. Verdade. Né? Eu sempre gosto de usar uma metáfora para falar sobre racismo e de outros preconceitos também, que é a metáfora de você estar no mar, debaixo d'água, né? Você não vai sair seco daquele ambiente, se você já está molhado, se está umedecido. Então, Sim. isso é a cultura. Uma cultura racista te torna, de certa forma, racista, porque você pode cometer atos e práticas racistas. Acho que as pessoas confundem muito e negam muito o racismo porque acreditam que assumir posturas racistas é se colocar no lugar de perversão. Né? Não se trata disso. É muito mais poder perceber os seus erros, entender que isso faz parte de uma cultura que precisa ser transformada para poder agir diferente. Tem 5 passos, né, que a pesquisadora, artista, educadora Grada Quilomba fala sobre o racismo. Né? E boa parte desses atos tem a ver com a psicanálise, né? Com o fato de você primeiro começar negando, depois você vai assumindo aos poucos, até que você consegue, de fato, criar uma postura de ação. Então, acho que o que precisa mudar eticamente é isso. A gente tem que sair desse lugar de negação, enquanto sociedade, Sim. e partir pouco a pouco para esse lugar da ação. Porque muita gente usa aquele racismo velado, né? Isso. Tipo, não, é só uma piada, é só uma brincadeira. Com aquele fundo de verdade, né? Sim. É aquilo. Deixa eu ver. Mas tem muito também sobre uma pergunta que surgiu, assim, pensando um pouco sobre a parte estética, né? A gente viu muito crescimento de produtos para cabelo crespo, para cabelos cacheado. A comunicação nisso também muda, né? A forma como é feita propaganda e tudo mais. E a gente vê muito nas redes sociais, empresas fazendo a valorização da diversidade e tudo mais, e vem muito um questionamento, né, se isso é realmente vivido por essas empresas, ou de como esses temas, não só a questão de diversidade racial, mas também questão homofobia, né, questão da homofobia, questão
de povos, de grupos minoritários em geral, e muitas empresas abraçam esses temas, mas a gente se questiona muito também se realmente uma ação das empresas, né, e tanto em produto quanto também em rede social, apoiando causas, etc. Sim. Hoje a gente tem muita gente levando para as organizações, principalmente para a iniciativa privada, essas temáticas e tratando com seriedade. Claro que a gente também não pode fechar os olhos e fingir que não existe o mero interesse econômico, né? Sim. Há uma expressão nesse campo de estudos de diversidade de organizações, que é a expressão Black Money, por exemplo, para falar do interesse de construir produtos, de construir uma identidade de marca, de uma identidade de organização que atraia grupos da sociedade, que sejam grupos de pessoas negras que têm um alto poder aquisitivo ou bom poder aquisitivo, né? Se descobriu até mesmo que nas periferias há um poder aquisitivo, né? Sim. A gente tem hoje toda uma economia que circula em torno das periferias. Então, não dá para negar que existe também isso. Então, são práticas e práticas. Eu acho que a gente vai, pouco a pouco, assim como nas temáticas LGBTs e também na temática de gênero em relação às mulheres, pouco a pouco afinando o nosso olhar para perceber aquilo que é mais do que visual, que é mais do que marketing, aquilo que é sério, que é ação dentro da organização. Sim. E aquilo que não é. Então, a gente vai afinando o nosso olhar e criando criticidade para essas empresas também. Isso depende do educar também as pessoas, a sociedade. Sim. Como sociedade de consumo, né? Então, compre aquilo que, de fato, Sim, o ideal esteja atrelado com aquilo que a organização Sim. é. Sim. E com o que ela faz. E para finalizar, a última pergunta a Linda mandou uma pergunta que é sobre cotas raciais. Como vocês, né, no caso, enxergam sobre os cidadãos negros tendo a possibilidade de escolher uma profissão devido às cotas raciais. E cotas raciais ainda são importantes? São importantes e necessárias, né? Primeiro porque a gente tinha um projeto que vinha caminhando para a inserção de um número maior de alunos negros, pardos e indígenas dentro do ensino superior. Sim. A gente vinha nesse caminho desde 2002, né, vinha se acumulando e abrindo possibilidades, né, de terem convênios para trazerem alunos africanos, levar alunos brasileiros para outros países, né? Então, tinha uma série de processos e projetos que estavam sendo desenvolvidos para isso. Foi criado o ProUni, o FIES, para facilitar essas demandas também. Mas as cotas raciais são imprescindíveis ainda, né? Eu lembro que logo no início, quando fez 10 anos das cotas raciais, a gente começou a desenvolver alguns debates nas universidades para saber se as cotas deram certo, se não deram certo. E a gente viu todos os resultados que o Ministério da Educação colocou na mesa, todos os resultados são positivos, né? Nós não tivemos resultados negativos. E não alcançou nem 10% da juventude negra brasileira, né? A gente vai encontrar muito mais jovens dentro dos presídios, né? Muito mais jovens encarcerados do que jovens dentro das universidades. Então, as cotas raciais são necessárias. Acho que é importante, só para complementar, faço cor a tudo que a professora Malu trouxe aqui, só lembrar, na verdade, que a gente está no momento de revisão da lei de cotas, né? A lei de cotas é uma política de reparação. Acho que ela ainda não terminou esse processo de reparação, ela ainda precisa continuar, e a gente está vendo ela avançando para outros sentidos, né? Pensar em cotas na pós-graduação, cotas de professores, né, para ampliar a diversidade de docentes. A Universidade de São Paulo discutiu isso essa semana. Há cotas também de empregabilidade, então é uma política de reparação para ampliar a participação de uma população que é mais de 50%, né, em termos de contexto brasileiro. Então, ela tem fim, mas ainda não chegou ao seu fim. Sim, eu acho realmente que é super necessário. Professores, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Ana, por ter vindo, me ajudado. Eu tenho uma ótima semana para vocês e para você que está assistindo em casa também. E esse é o Acontece de hoje.
Muito obrigada, Muito pessoal. obrigada por Fica tudo. de olho aí na próxima. Olha, eu que agradeço muitíssimo, foi um prazer, foi tão bom te ver aqui, Marina. Ai. Muito bom, muito bom. Agradeço a toda a energia positiva, né, do mundo por estar te encontrando aqui, estar sendo entrevistada por você. Agradeço a todos. Agradeço por ter tido a oportunidade de ter sido sua professora. Muito obrigada. E minha A Ana também. orientadora. Obrigada. Ana também, prazer. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês da equipe técnica. Obrigada, Jean, né, meu padedê, né, meu colega de trabalho, Outro né, meu professor. parceiro do NERA, né, meu parceiro do NERA, meu parceiro no trabalho científico. Então, muito obrigado, Jean. Imagina. Eu Muito que agradeço a obrigado mesmo. oportunidade de estar aqui com vocês e com os ouvintes também, né? Isso. Obrigada, Ana, prazer, gente. Ana. Muito Prazer obrigada. É meu. Até a próxima.